Olá meus amigos, tudo bem? Nesse novo vídeo vamos falar um pouquinho sobre a história do biomagnetismo e do par biomagnético, com os seus conceitos, como foi descoberta essa teoria do par biomagnético e voltar um pouquinho no passado, descobrindo como e quem já trabalhou com técnicas de biomagnetismo pela saúde. Vamos lá? Amigos, se vocês lembram do último vídeo que fizemos, falamos sobre biomagnetismo e o que significava essa palavra. Vamos relembrar? Bio significa vida, um termo de origem grega utilizado em palavras que têm alguma relação com o ser vivo. Magnetismo, propriedade de alguns corpos metálicos tem de atrair e reter. Na verdade, meus amigos, biomagnetismo trabalhar com magnetismo de pedras, de peças, já é muito antigo. É uma coisa que vem de culturas ancestrais, entre elas chinesa, hindu, árabe, hebreia. As antigas dinastias egípcias utilizavam ímãs pelas suas propriedades terapêuticas. Na verdade, já faz séculos que trabalhamos com o magnetismo a favor da saúde. Quer um exemplo? Ano 3 a.C., Aristóteles escreveu sobre as propriedades curativas dos ímãs naturais, ao qual ele chamava de ímãs brancos. Plínio o Velho, historiador romano, falou sobre a utilização dos ímãs para curar problemas oculares. No século II, amigos, o célebre médico Galeno recomendava o uso de ímãs para tratar a prisão de ventre e diversos transtornos de dor. Século IV, Marcel, filósofo médico francês, aconselhava levar um ímã ao redor do pescoço para aliviar dores na cabeça. Já no século VI, meus amigos, Alexandre de Trales utilizava ímãs para tratar dores nas articulações. Neste ponto já começamos a utilizar ímãs para tratar dores, inflamações, exatamente aquilo que a magnetoterapia faz hoje para nós. E nós sempre temos que separar magnetoterapia de biomagnetismo. Lembre-se, magnetoterapia é utilizado ímãs com os Gauss, que nós chamamos de Gauss, o quanto esse ímã consegue entrar na sua carne, penetrar. 100 Gauss, 50 Gauss já é o suficiente para esses ímãs poderem mexer com articulações, curar dores que você tem nas articulações, inflamações, dependendo da polaridade que você vai usar. Você usa um ímã só. Já o par, e outra coisa, são sintomas, né? Você ajuda na sintomatologia. Não é o caso do biomagnetismo. Biomagnetismo não foi feito para resolver problemas de dores, pelo menos não no momento. Tipo, levantar da maca sem dor. Isso, claro, pode acontecer por alguns pares que colocamos, que futuramente eu posso mostrar para vocês. Esses pares podem ajudar sim na dor, mas não foi criado para isso. Par biomagnético, ele é feito para buscar aquilo que está gerando o seu sintoma, a causa da sua doença, e trabalha com pares de ímãs, um em polaridade negativa, um em polaridade positiva. No caso negativo, um ponto alcalino, positivo, um ponto ácido. Exatamente para eliminarmos os micro-organismos, esses que geram as nossas patologias. Então, há uma grande diferença entre esses dois tipos de terapias. Mas se você for buscar lá em 1930, você vai descobrir o Dr. Albert Roy Davis. Esse médico, cientista, né? Ele descobriu, na verdade, lá no passado, algo que é utilizado no par biomagnético hoje. A forma com que verificamos se aquele ponto está alcalino ou se está ácido, com encurtamento da perna. Ele descobriu esse fenômeno lá em 1930, Dr. Albert Roy Davis. Causava a mudança no comprimento da perna direita, como consequência da colocação de ímãs em diferentes pares do corpo. Exatamente isso, amigos. Desde 1930 já sabemos que ímãs colocados próximo ao corpo, imantação, faz alguma diferença. Só que em 1930, o Dr. Albert Roy Davis ainda não sabia, só sabia que existia isso, que acontecia algo com a sua perna direita. Por quê?
Por que acontecia? Por que esse encurtamento? E foi isso que o doutor Isaac Góes Duran, em 1988, que ele fez a descoberta da teoria do par biomagnético, né? Porque desde o início, em 1988, isso era uma teoria. Continua sendo, né? A teoria com que, se você colocar ímãs, vamos lá, negativo no ponto alcalino que é encontrado, positivo no ponto ácido que fará ressonância com esse ponto alcalino, você consegue anular essas cargas. Quer dizer, esses pontos que estavam alcalinos e ácidos voltam a ficar neutros. E como sabemos, micro-organismos patogênicos, né, eles precisam de um pH conforme o que ele precisa para sobreviver, na verdade, né? Ácido para vírus, por exemplo, bactérias, alcalinos. É claro que em casa agora algumas pessoas estão perguntando, oxa, mas espera aí, bactérias, elas também podem sobreviver em meios ácidos. Existem bactérias, sim, é verdade, existem bactérias que sobrevivem em ambientes ácidos e outras até em ambientes neutros. Só que como pela teoria do par biomagnético, todo micro-organismo precisa, no caso de vírus e bactérias, eles precisam se unir, eles não vão fazer mal. Isso inclusive até outros cientistas já comprovaram que um vírus sozinho não lhe faz mal. Ele precisa da ajuda da bactéria e vice-versa. E aí foi essa uma das outras descobertas junto ao par biomagnético do Dr. Isaac Góes, que elas se juntam, trabalham conforme precisam um do outro para se completar. E aí pode unir outros vírus, outras bactérias, fungos, parasitas, praticamente um cardápio de doenças. E sim, segundo essa descoberta dele, uma doença específica é causada por X vírus, X bactérias, Y fungos, tudo em união. Essa foi a descoberta dele em 1988. Então, como vocês percebem, biomagnetismo é muito amplo. O par biomagnético faz parte do biomagnetismo. Existe uma pequena confusão, o biomagnetismo do Dr. Isaac Góes, é porque ele chamava lá na época de biomagnetismo médico, por ele ser médico, né? E foi uma descoberta fantástica. Foi realmente ali um pulo do gato para a descoberta das doenças e tratamento dela. Mas, voltando um pouquinho no passado, se você for buscar informações de grandes pessoas que tiveram no passado, grandes cientistas, grandes gênios que tiveram no passado, que também trabalharam com pedras, com magnetismo em referência à saúde, né? Você vai descobrir que já existiam escritos médicos persas. Paracelso trabalhou, Luiz Pasteur, Samuel Hahnemann, C.J. Thatcher, Linus Pauling, quanta gente que já trabalhava em busca da saúde através de campos magnéticos. Verdade, amigos. Sempre falando que essas pessoas trabalhavam diretamente com o ímã no local. Um ímã só. Esse ímã podia ser positivo, pode ser negativo, talvez eles nem sabiam, mas eles sabiam que colocar em cima de uma lesão, de uma ferida, você conseguiria tratar rapidamente aquele processo inflamatório, aquela dor que a pessoa estava passando. Mas talvez faltavam alguns detalhes, algumas coisas, sabiam que tinha o resultado, mas não sabiam o porquê, e continuou o estudo. E muitas outras pessoas também seguiram através desses estudos, lá do Dr. Roy, lá desde o passado tentando descobrir o porquê que acontecia essa movimentação. E o Dr. Isaac Góes Duran, um médico mexicano, ele se formou lá na Universidade Autônoma de Puebla e também se graduou em fisioterapia na Escola de Medicina Física do Hospital Americano Britânico. Tá? Fundou o Centro de Investigação de Biomagnetismo Médico, suas obras foram reconhecidas, seus livros, né, pela Universidade de Loja do Equador, pela Universidade de Chapingo do México, mas até que um dia ele, trabalhando no Instituto de Pneumologia do México em 1970, devido a essa grande escassez que tinha de abastecimento do hospital, né, resolveu aplicar práticas pouco convencionais ou reconhecidas como alternativas hoje, que permitiu completar essa demanda do hospital devido à escassez, né?
Assim, ele fez uso de terapias como auriculoterapia, reflexologia, acupuntura, enzimoterapia, entre outras que mostravam ser boas opções terapêuticas naquele momento. Principalmente, parece que não existia bandagem, não existia nada. Realmente tinha uma grande escassez nesse hospital. E hoje essas técnicas que ele aplicou são reconhecidas como medicina complementares, né? Até que, em 1988, ele foi convidado a participar do primeiro curso sobre biomagnetismo, organizado pela Sociedade de Medicinas Alternativas de Guadalajara. Nesse momento, eu pensei, mas ele não é criador do biomagnetismo? Repito, não, o Dr. Góes não é criador do biomagnetismo, ele é criador da teoria do par biomagnético, que eu já expliquei para vocês o que é, e que mudou o mundo do biomagnetismo com resultados que são comprovados. Inclusive, como eu já falei para vocês, no meu site biomagnetismo.com.br tem esse vídeo deles comprovando com exame de sangue antes e depois. Nessa ocasião, nesse curso de biomagnetismo, organizado lá pela Sociedade de Medicinas Alternativas de Guadalajara, ele pôde conhecer as teorias do Dr. Richard Bronnimeyer. Esse foi também mais um notável, mais uma pessoa que ajudou muito na criação do par biomagnético através das suas teorias, do estudo do Dr. Góes também. Foi exatamente esses estudos do Dr. Richard Bronnimeyer que fez com que o Dr. Góes direcionasse os seus estudos e que descobrisse essa forma de tratar, de anular, equilibrar o pH, na verdade, né? Equilibrando o pH e os vírus, as bactérias, os fungos, os parasitas, esses patógenos acabavam morrendo e a pessoa recuperava a saúde. Isso em 1988, gente. Como foi isso? Uma história muito longa, mas eu vou encurtar para vocês assim. Ele recebeu um rapaz ao qual estava doente, estava diagnosticado com HIV, e esse rapaz ele foi colocando um ímã de polaridade negativa, no caso, em várias partes do corpo deste rapaz. O que acontece é que o Dr. Góes, como médico, já sabia toda a anatomia, sabia muito bem como tudo funcionava no corpo humano. Então, sabendo que HIV era uma doença que estava lá no início, década de 80, meus amigos, não existia remédio, não sabia-se nada, sabia-se apenas que a imunidade dessas pessoas ia a zero, e ele simplesmente começou a colocar ímãs num ponto, no outro, no corpo, vendo se existia alguma reação, como esse encurtamento de perna descoberto há muitos anos. E o que aconteceu foi exatamente isso, quando ele colocou o ímã negativo em cima do timo, na posição do timo deste rapaz. A sua perna direita encurtou. Ele, nossa, aconteceu alguma coisa aqui? O que está acontecendo? Resolveu, poxa, como pela física, meus amigos, pela física, você tem um encurtamento, está acontecendo alguma coisa com uma polaridade, e se colocarmos outra polaridade? E ele saiu fazendo isso com a polaridade positiva do ímã e foi procurando durante esse rastreio que chamamos, né? Durante todo esse rastreio, nada, perna encurtada. Até que, na altura exatamente do reto do rapaz, ele foi, verificou ânus. Quando chegou no reto, na altura do reto, colocando por baixo desse rapaz deitado, a perna direita voltou ao lugar. Quer dizer, ela estava encurtada, ela voltou para o seu tamanho normal. Na verdade, o que chamamos de encurtar, né, na verdade é uma atração que acontece do músculo psoas ilíaco, tá? Voltou para o normal. Opa, aconteceu mais alguma coisa aí. Acontece que, a partir desse momento, esse rapaz começou a recuperar a saúde. E como sabemos, por exemplo, aqui no Brasil que HIV não tem cura, então não podemos dizer que uma doença dessa tem cura. Aliás, quem dizia isso é o Dr. Isaac Góes. Acontece que esse rapaz recuperou essa saúde. E disso foram outras pessoas com a mesma situação e as pessoas recuperaram sua saúde. Falando um pouquinho do trabalho do Dr. Richard Bronnimeyer, ele era, não sei se continua, médico da NASA. Suas descobertas foram através de estudos dos astronautas quando retornavam de suas ações no espaço.
Quando eles retornavam, a sua perna, normalmente a perna direita, estava encurtada. Era visivelmente que eles mancavam e a sua imunidade estava a zero. Acontece que ele começou a entender esse fenômeno quando esses astronautas se aproximavam de equipamentos magnéticos, equipamentos que tivessem ali funcionando, que tivesse certo magnetismo, através por eletricidade, talvez, essa perna voltava ao normal. Aconteciam coisas diferentes e as pessoas começavam a se recuperar, esses astronautas começavam a se recuperar. Então, a partir daí, a própria NASA começou a utilizar formas de magnetismo artificial em suas cápsulas espaciais para cuidar da saúde dos astronautas, exatamente. Então, pense um pouquinho, por que será que aconteceu tudo isso com os astronautas? Por que eles saíam, encurtavam essa perna e a sua imunidade ia a zero? Era isso mesmo, meus amigos. O corpo humano não consegue sobreviver fora do campo magnético terrestre. Era por isso que acontecia tudo isso a partir do momento que a NASA começou a colocar um magnetismo artificial em suas cápsulas. Tudo voltou ao normal. O ser humano nasceu para ficar na Terra pelo jeito, né? Então é isso, amigos. Eu venho trazendo informações em vídeos assim curtinhos, né? Sobre todo esse conhecimento do biomagnetismo. Muitos virão, muitas informações, muitos conhecimentos ainda virão. Esse de hoje foi só para falar sobre a enorme história do biomagnetismo, que vem do passado, e curta, né? Desde 1988, a história do par biomagnético descoberto pelo Dr. Góes, que foi o nosso, que chamamos de salto quântico, né? Que chamamos de um grande passo, já que falávamos de astronautas, né? Um enorme passo ao ser humano para essas descobertas, para cura, para tratamento, né? De muitas doenças ao qual esse médico descobriu e que foi incorporado ao biomagnetismo e que tem dado resultados surpreendentes. Conheça o biomagnetismo, procure informações, procure um biomagnetista em sua cidade. Eu atendo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? E também dou curso reconhecido pela BRAT, registrado na Biblioteca Nacional RDA, sobre cursos de biomagnetismo em todo o Brasil, mas atendimento somente em Porto Alegre. Então, se você não é daqui do Sul, procure em sua cidade um biomagnetista. Faça as sessões que são necessárias e com certeza você terá uma grande evolução na sua saúde, na evolução de uma doença já diagnosticada. E pode também trabalhar essa técnica junto, pode estar tomando remédios alopáticos, não tem problema. Essas contraindicações não existem. Na verdade, as contraindicações do biomagnetismo é você ter passado por quimioterapia, por radioterapia, você ser possuidor de marca-passo, só que marca-passo podemos fazer esse tratamento à distância, a colocação de ímãs à distância, e como toda e qualquer técnica, os primeiros 3 meses de gravidez sempre é bom evitar. Não tem nenhum processo contrário que vai gerar qualquer problema ao bebê, mas, como eu falei, toda e qualquer técnica tem esse, não sei se eu chamo de receio, mas para não correr nenhum tipo de risco os primeiros 3 meses, sempre é bom evitar. Hoje eu vou ficando por aqui. Você sabe onde me encontrar pelo e-mail contato@biomagnetismo.com.br e pelo site biomagnetismo.com.br. Nos vemos até o próximo vídeo, meus amigos. Até lá!